Olá, boa tarde, bem-vindos a este canal. O meu nome é Eurídice Cristo, eu sou facilitadora de literatura e criadora do método real, Reaprender a Ler. E eu hoje vou falar sobre um livro de José Saramago que eu gosto muito, que se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu dei como subtítulo Quando um ano é personagem, porque realmente o ano em que se passa esta narrativa é muito importante nesta história. É um ano que reflete toda a situação política, social que se vivia naquela altura em Portugal e na Europa, que foi o ano de 1936. Ora, este livro parte de uma premissa que eu achei incrível, que é o José Saramago dá vida a Ricardo Reis. Ricardo Reis é, como devem saber, um heterónimo de Fernando Pessoa. O que é um heterónimo? Um heterónimo é como se fosse uma pessoa inventada, fictícia. O Fernando Pessoa, ele escrevia através de vários heterónimos. Ele criava personalidades, ele inventava tudo em relação àquelas pessoas fictícias. Uma cidade de nascimento, um dia de nascimento, uma personalidade, uma forma de escrita própria, etc. E o Ricardo Reis, ele era conhecido por ser um poeta nascido no Porto. Um poeta, era também poeta, mas ele era médico, nascido no Porto. E ele escrevia de uma forma bastante elegante, pomposa até. E um caso curioso em relação a José Saramago é que o José Saramago, ele pensava na adolescência, quando começou a ler os poemas de Ricardo Reis, ele pensava que Ricardo Reis existia de facto em carne e osso, que era mesmo uma pessoa. E só mais tarde é que ele descobriu que não era, que era uma pessoa inventada, que era um heterónimo de Fernando Pessoa. E ele gostava muito de Ricardo Reis, mas havia uma frase que fazia sempre muita confusão, porque ele discordava dessa frase. Diz o seguinte: sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo. José Saramago discordava desta frase porque, na sua opinião, uma pessoa que se contenta com o espetáculo do mundo não é sábio, porque para ele uma pessoa deve ser interventiva, deve ter um papel ativo na sociedade e nunca se poderia contentar com o espetáculo do mundo, porque o espetáculo do mundo era uma autêntica desgraça. E é precisamente sobre essa autêntica desgraça, o espetáculo do mundo que se vivia em 1936, que o José Saramago vai falar neste livro. E então, partindo dessa frase, ele resolveu trazer à vida Ricardo Reis, à vida como quem diz, dar vida, mas no livro, não é? E então ele traz Ricardo Reis à vida no livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. O Ricardo Reis é uma personagem deste livro, assim como Fernando Pessoa também é. E então em que é que consiste esta história? Ora, o Ricardo Reis, ele esteve exilado no Brasil durante 16 anos, isto já segundo a história. E a uma determinada altura ele decide voltar a Portugal, porque ele tomou conhecimento que o Fernando Pessoa tinha morrido e então ele decide voltar a Portugal. Já estava no Brasil também há demasiado tempo. E quer ir visitar o local onde está enterrado Fernando Pessoa e pronto, quer voltar ao país. E vem a Portugal. Ele chega num navio, num transatlântico. Quando ele chega, ele pede ao taxista para levá-lo a um hotel que fique perto do rio, e o taxista então acha que o hotel indicado seria o Hotel Bragança e o Ricardo Reis instala-se então no Hotel Bragança. Aí, o que é que acontece? O Ricardo Reis, ele primeiro vai visitar realmente o cemitério, a campa de Fernando Pessoa, e começa ali a sua vida nova em Lisboa. Lisboa é depois descrito de uma forma incrível. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isto. E uma determinada altura, quando o Ricardo Reis regressa do teatro e chega ao seu quarto, ele depara-se com Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, ele próprio, mas em fantasma, porque Fernando Pessoa já tinha morrido. E Fernando Pessoa diz-lhe que tem um tempo contado, que são 9 meses. Esses 9 meses ele vai aos poucos desligar-se do mundo, bem como o mundo vai se desligando dele. Mas durante esse tempo ele encontra-se várias vezes com o Ricardo Reis e conta-lhe a situação que se estava vivendo em Portugal e na Europa e no mundo também, em termos gerais. E como é que conta? Conta através de jornais, de notícias de jornais. Estes jornais existiram de facto. O José Saramago fez uma investigação bastante cuidada dos factos que passaram naquela época, e estas notícias são notícias da época. E assim, através desta conversa entre Fernando Pessoa e Ricardo Reis, o leitor fica sabendo do que está a acontecer na Europa, em Portugal. Ora, vejam, o fascismo estava a ascender com uma força incrível. Na Alemanha, o Hitler tinha-se proclamado Führer e o nazismo estava em crescendo. Em Itália, o fascismo de Mussolini também estava em força, inclusive nesse ano, 1936, Mussolini decide invadir a Etiópia, porque achava que também tinha direito a um país em África, como as outras potências europeias. Em França sucedem-se várias crises políticas. A Inglaterra resiste, estava Churchill no poder e vai resistindo. Na Espanha começa a guerra também, a guerra civil, e depois toma o poder o general Franco, e a situação é realmente muito, muito má. Em Portugal estava o primeiro-ministro António Salazar, com uma ditadura repressiva que cada vez se acentuava mais. O Ricardo Reis não tinha noção desta situação. Aliás, ele até disse que Salazar estava muito bem visto lá fora. E Fernando Pessoa explicou-lhe que sim, porque isso era a propaganda política do país, era de pintar o Salazar realmente como um governante exemplar e que toda a gente gostava muito dele. Portanto, isso fazia parte da propaganda política. E toda esta situação, Portugal também vai recebendo asilados, pessoas refugiadas dos outros pontos da Europa, devido às ditaduras, à ascensão destas ditaduras. E a polícia política persegue todos aqueles que são identificados como hostis ou como não favoráveis à posição política do Estado, e, portanto, esta era a situação que se vivia em Portugal e na Europa. Há também aqui uma crítica social grande, porque uma das outras pessoas com que Ricardo Reis se relaciona nessa altura era Lídia. Lídia, para quem conhece os poemas de Ricardo Reis, sabe que Lídia era a sua musa inspiradora. Mas aqui nesta história, Lídia é uma camareira de hotel. É uma camareira de hotel e ela vai relacionar-se com Ricardo Reis. Então, Ricardo Reis passa a receber 2 visitas no seu quarto de hotel. Fernando Pessoa, em fantasma, claro, que lhe vai contando a situação que se passa no país e na Europa, como eu já expliquei. E Lídia, claro que aqui o relacionamento é diferente, é um relacionamento mais carnal. E são estas 2 visitas que Ricardo Reis recebe no seu quarto de hotel, e aqui a história vai se desenrolar. Eu vou ficar por aqui e vou contar o resto na próxima live. Eu espero que tenham gostado e que me acompanhem na próxima live, que será aqui neste canal daqui a uma semana. Obrigada pela vossa participação. Sigam nas redes sociais, estão aqui os meus contactos. No Instagram, sigam a minha página, porque eu trago muitos conteúdos relativos a livros, a literatura e a curiosidades que têm a ver com literatura. Muito obrigada e boas leituras.